Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua edificação. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2 e versículo 9, ele diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existem aqui algumas características para a igreja, que é geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. A santidade convém à igreja. Igreja é o corpo místico de Cristo e Cristo é o cabeça, conforme Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. A palavra igreja no original grego, eclésia, quer dizer aqueles que foram chamados para fora. É a reunião dos chamados de Deus. Nós fomos chamados para fora do mundo, para viver um outro ambiente, que é o ambiente espiritual de santidade, exigido por Deus. Então, santidade é a qualidade daquele que é santo. Santo quer dizer separado. A separação consiste no afastamento, é a quebra, a ruptura de uma união íntima. Isto é a separação, que quer dizer a santidade. E Deus requer dos seus escolhidos, da sua igreja, a eclésia, a nação santa, o sacerdócio real, esta separação, esta ruptura, esta quebra de um relacionamento íntimo com o mundo. E para tanto, o Senhor escolheu a você para fazer parte deste povo diferenciado, para fazer parte deste povo peculiar de Deus. A exigência de Deus é a separação. A exigência de Deus é a ruptura de um relacionamento íntimo com o mundo. Olha o que Deus fala através de Tiago, no capítulo 4 e versículo 4. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Olha só o que diz o texto. Adúlteros, ou não estáis ciente de que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus. A igreja precisa estar separada do mundo. Você que faz parte da igreja, deste povo, você que é o templo do Espírito Santo de Deus, precisa se separar do mundo. Paulo fala de uma forma muito forte quanto à separação daqueles que praticam ainda as mazelas do mundo. No capítulo de número 5 da sua primeira carta aos Coríntios, olha só o que Paulo diz:
Olha que Corinto, a igreja de Corinto, era uma igreja muito problemática. E no capítulo 5, Paulo ele trata praticamente acerca de um pecado de imoralidade que existia no meio da igreja e que a própria igreja tolerava este pecado. Paulo ele condenou veementemente o pecado daquele irmão que praticava, ou aquele irmão que praticava tal ato, a ponto de Paulo sugerir, em comunhão com a igreja, que ele fosse entregue para Satanás. Olha só o que Paulo diz aqui no capítulo de número 5, né? Capítulo de número 5. Olha só. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver de quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato, o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto de vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo estava sugerindo, não somente sugerindo, mas tomando uma medida de que esse irmão devesse ser afastado da igreja, tirado do meio da igreja, porque estava praticando imoralidade e pervertendo assim a santidade da igreja. Então era inconcebível que a igreja vivesse tolerando o pecado. Então Deus ele condena veementemente a prática do pecado, a prática das imoralidades do mundo. Então Paulo ele ordenou que esse irmão fosse lançado para fora, fosse desligado do corpo da igreja, para que fosse ele entregue às mazelas do mundo, para que ele viesse, através das suas práticas, sofrer as consequências trágicas do pecado, e se houver um arrependimento por conta daquele irmão que pecou, daquele irmão que estava vivendo na imoralidade, ele viesse a se arrepender, ele pudesse ser salvo no dia do Senhor, tá? Então é intolerável que haja uma comunhão da igreja com o mundo. Não há como haver essa associação. Ainda no capítulo de número 5, ainda no capítulo 5, do versículo de número 9 a seguir, diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Na verdade, Paulo está aqui aconselhando aos irmãos para que não se associasse com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, e ainda diz, com o tal nem ainda comais. Ora, se ele aconselha não se associar com um irmão que vive nessa prática, quanto mais aqueles que vivem no mundo, que já são assim. É o que ele quis dizer. Associar é ter comunhão, é sociedade. Não há sociedade da igreja com o mundo. Não há comunhão da igreja com o mundo. Na segunda carta de Paulo, no capítulo de número 6, versículo de número 15, vejamos aqui o que Paulo orienta ainda para aqueles irmãos da igreja de Corinto. Olha só, versículo 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis,
Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Não há como haver sociedade, não há como haver comunhão. O Senhor requer a santidade da sua igreja, a nação santa, o povo adquirido. Se você participa, se você é membro da igreja, se você é membro do corpo de Cristo, é necessário haver uma abstenção de tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que contamina, que perverte a moralidade da igreja. Você representa o reino de Deus, e isto é uma responsabilidade muito grande. É necessário haver uma moralidade, um padrão de moralidade exigido pela palavra de Deus, e você encontra tudo isto na Bíblia. E olha o que diz o Salmo de número 1, que é um salmo muito conhecido daqueles que são leitores da Bíblia. Diga-se de passagem, este salmo é uma palavra que a maioria daqueles que se converte a Cristo nos seus primeiros dias de fé devem aprender. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu irmão, se você hoje é uma nova criatura, se você já entregou a sua vida para Cristo, se você vive um novo caminho, se você está no Evangelho de Cristo, se afaste do mundo, se separe das amizades que lhe distancia de Deus, que corrompe os bons costumes, se abstenha de tudo aquilo que é contra os padrões morais estabelecidos pela palavra de Deus. Você não deve viver em bebedice, não deve viver em glutonarias, não deve viver em escândalos, né? Viver em sociedade com os infiéis, sair da rodinha de amigos onde contam piadas imorais, né? Da roda dos escarnecedores, da roda de jogos de azar. Você precisa abandonar todas estas práticas que são vigoradas no mundo. Na verdade, quando o Senhor ordena que nós saiamos do mundo, não quer dizer necessariamente o cosmo, né? A criação, a natureza, não. O mundo é o sistema corrupto, né? Pecaminoso. Isto é o mundo a qual a Bíblia se refere. E nós seremos inimigos de Deus se formos amigos do mundo. Não há como servir a dois senhores. Se nós agradar a um, prontamente, certamente nós iremos desagradar ao outro. E é melhor agradar a Deus do que agradar ao mundo, tá? Porque João diz nas suas cartas que aquele que ama o mundo não ama a Deus. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque as coisas que há no mundo são concupiscência. O que é concupiscência? Vontade exagerada, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. E o mundo passa, e com ele a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não há comunhão da luz com as trevas, conforme nos explicou aqui o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. Ainda no capítulo 6 da segunda carta, ele continua dizendo que nós somos o templo de Deus, tá? Somos o templo de Deus. Então vamos lá, no versículo de número 18, vamos ver aqui o que disse Paulo. 2:6, versículo 16, né? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Olha aí o tamanho da recompensa, né? Pelo que saí do meio deles,
e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis. Então Deus exige do seu povo santidade, exige do seu povo diferença. Olha o que está escrito no livro do profeta, salvo engano, Malaquias: outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Então nós somos diferentes, você é um povo diferente, você pode ser assim se der lugar ao Espírito Santo de Deus. O nome diz Espírito Santo, é o Espírito Paráclito, é Ele quem nos santifica, Ele nos orienta como nós devemos agir, Ele nos orienta sobre o que nós devemos ver, sobre como nós devemos pensar, como nós devemos ser. O Espírito Santo dê liberdade a Ele. A recompensa de nós abolirmos o mundo da nossa vida é que nós seremos chamados filhos de Deus. Olha aí o que diz aí o último versículo do capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios, versículo 18: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Olha que presente extraordinário, sermos chamados filhos de Deus. João disse no capítulo 3, na primeira carta, versículo 1: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Ser chamado filho de Deus é um privilégio sem precedentes. O povo de Israel, os judeus, os hebreus, eles têm tanta devoção a Deus, tanto temor ao Senhor, que até mesmo chamar o nome de Deus eles evitam, por conta de que temem quebrar o mandamento. E quanto lá chamar Deus de Pai, nunca isso aconteceu na história do povo de Deus, mas Jesus nos deu este privilégio, sermos chamados filhos e filhas de Deus. Nós temos um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, mas um Pai que disciplina os seus filhos, um Pai que corrige os seus filhos, porque Ele quer o melhor para o seu povo. Então, meus irmãos, fiquemos com esta palavra, tendo comunhão com Deus, sendo igreja do Senhor, não nos contaminemos com este mundo, vivamos neste mundo de forma justa, de forma sóbria, de forma honesta. Filipenses capítulo 2 e versículo 15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Sejamos assim, vivamos assim, pois é assim que Deus deseja que nós sejamos, e é assim que nós iremos para o céu. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós. Fiquemos com esta palavra para a nossa meditação e o nosso elevo espiritual. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e a paz do Senhor.